Ele é muito, vai morrer, não tem chance. Aí ele mata o cara. Aí todo mundo vai pra cima, os filisteus correm. E a Bíblia diz que Davi nunca mais voltou para pastorear as ovelhas. Ah, tá. Ele já ficou com Saul. Ele passou a ser o cara que ficava junto com ele. Num primeiro momento, ele casou com a filha, né? Com a Mical, que é a Não filha. gerou, no primeiro momento não gerou inveja. Só que nenhum um tipo de- dia eles estão voltando das batalhas e as mulheres estavam recebendo, os guerreiros chegando, e as mulheres começam a cantar. Saul matou os milhares e Davi aos 10 milhares. Aí Saul falou, por que elas estão falando que Davi matou os 10 milhares? E aí ele começou a dizer, ele quer o meu trono. E aí ele começou a perseguir a Davi. Ele fez coisas horríveis contra Davi. Só que Deus é tão bom que o filho mais velho de Saul, que era Jonatas, a Bíblia diz que ele se apegou a Davi. Ele amou Davi, Davi o amou. E Jonatas fez uma aliança com Davi. E ele nunca deixou com que Saul fizesse nada contra ele. Ele contava para Davi. Tem até algumas pessoas que dizem que, né? Porque tem um texto que diz que o amor de Davi... Davi fala, né? Que o amor que ele tinha por Jonatas era maior do que o amor das mulheres. Não está dizendo que ele é gay. Está dizendo simplesmente que ele tinha um amor maior do que o amor sexual. Era um amor de amigo mesmo. Eles ficaram amigos. Agora, tremendo, porque Jonatas, um dia, ele dá a capa dele, a capa real, Pra ser confundido. para Davi. Para o pessoal não matar. Era como se ele estivesse dizendo, não vou ser eu que vou ser rei, é você. Ah, tá. Tanto é que ele fala para Davi, você vai ser rei, e não eu. Só que eu quero que você faça uma aliança comigo, que quando acontecer, você não vai matar a minha descendência, e eu vou ser o seu segundo. Entendeu? Olha que coisa linda. É. Amor mesmo, de lealdade, de amizade pra valer, entendeu? E Davi também foi muito fiel a ele até depois da morte. Mas Davi, então, ele volta e vem e se torna um guerreiro. E ele nunca perdeu uma batalha. E assim, às vezes Saul ficava com inveja e falava, ó, você quer realmente casar com a minha filha? Você vai matar tantos filisteus e vai cortar o prepúcio deles todos, vai trazer pra mim. Davi trouxe o dobro. Nossa. Capar o cara. Trazer o prepúcio. Meu Deus. Já Que pensou? trampo. Trouxe num saco assim. Toma aí! E ele assim, ele falava pra Saul, Saul, por que você tem esse sentimento comigo? Porque Saul queria matar, jogava a lança contra ele, ele fugia, aí dava uma sumida, aí Saul mandava ele voltar, que estava com saudade. Ele ficava endemoniado, Davi expulsava os demônios cantando. E ele, então Davi, nesse primeiro momento, chegou uma hora que teve uma festa de lua nova, porque não sei se você sabe, mas os meses judaicos, eles são baseados na lua nova. Sabia não. Ele começa com a lua nova. Aliás, a palavra Rodesh, que no hebraico é mês, é da mesma raiz da palavra novo. Ah. Entendeu? Então, por quê? Porque o mês começava com a lua nova. Você sabe qual é a lua nova, né? É. Aquele fiozinho assim que aparece. Tem a lua cheia, a minguante, a crescente e a nova. E a né? nova. A nova são as luzes mais escuras, né? É aquela, porque só tem um fiozinho que começa, né? Então ali é o início do mês. Então, numa festa de luas novas, geralmente ficava uma semana, o povo celebrando, Davi não aparece. Aí Saul fala, por que o filho de Jessé não está aqui? Não, aí Jonatas falou, não, ele pediu para ir para Belém para fazer um sacrifício junto com a família dele. E aí ele fala, não, manda trazer. Aí Davi chega no terceiro dia. Entendeu? Só que, na verdade, assim, ele manda trazer e quando Jonatas conta de novo uma mentirinha, ele joga a lança em Jonatas. Aí Jonatas fala, não vem. Essa última vez quando aconteceu isso, Davi falou, ó, tem que ir embora. Ele já estava casado com Mical. Mical faz com que ele fuja, permite que ele fuja, e aí ele vai para o deserto, e aí ele fica fugindo de Saul todo o tempo. Então,
aí começa uma nova fase na vida de Davi. Ele tá com quantos anos, mais ou menos, aí? Bom, ele, para você ter uma ideia, ele começou a reinar em Hebrom com 30, Tá. tá? Reinou 7 anos, até os 37, e depois reinou em todo Israel, morreu com 70 anos. Mas ele só começa a reinar em Hebrom com 30 depois que Saul morre. Então, se ele tinha 18, Tá. 19 anos quando ele mata Golias, ele ficou aí uns de 10 a 12 anos Essa fase. nessa fase, tanto em que ele luta por Saul e por Israel, e a fase que ele foge. Entendeu? Porque aí ele foge, e algumas vezes, porque quando ele foge, ele junta um exército Ao redor chamado dele. de os guerreiros de Davi. São todos mercenários, porque como é que um camarada desse sobrevive? É. Então foram chegando a eles todo tipo de gente que era renegado. E ele formou um exército. E aí ele passa a lutar pelas nações. E quando ele percebeu que Saul estava atrás dele para matá-lo, aí ele foge para os filisteus. Agora imagine, ele matou É. o Golias, que era o campeão dos filisteus. E ele vai pro meio. Ele vai pro portão dos filisteus e finge que tá louco. Fica com o cabelo desgrenhado, começa a babar. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo. Aí chegaram. Imagina o cara. Blá, blá, entendeu? Blá, né? E o pessoal fala, mas esse é o Davi. É. Esse é o Davi. Aí levaram pro rei Aquis, o rei dos filisteus. E ele falou: ó, esse é o Davi, o que nós vamos fazer com ele? E ele dando uma de doido. Entendeu? Aí o rei Aquis falou: não, o que você está fazendo aqui? Aí ele se recobra e tal. Ele fala: não, eu estou fugindo de Saul. E aí o rei dos filisteus fala: não, fica aqui comigo. E a partir de então, os homens de Davi todo começam a guerrear com os filisteus. A favor dos filisteus, mas não contra Israel. Ah, tá. Contra outros povos. Aí chega uma hora em que os filisteus vão na batalha que o Saul morreu, Davi ia com eles, com os filisteus. Ah. Você entendeu? Um pulo na história, mas depois eu vou voltar para falar de Tá. outras coisas interessantes. Mas só para você ter uma ideia de como isso acontece. Deus até preservou Davi. Os príncipes dos filisteus chegaram para o rei e falaram: olha, você não pode levar Davi. Até agora ele está lutando com outros povos, mas agora você vai lutar contra o povo dele. É, nada garante que ele não vai virar Não, casado. mas ele sempre foi fiel a mim. Saul é inimigo dele. Não leva. Se você levar, ele vai lutar contra nós. Aí os filisteus falam, o rei fala: olha, meus príncipes não acreditam em você, então vai para outro caminho. Quando Davi se alia aos filisteus, ele ganha uma das cidades filisteias chamada Ziclag, que essa é uma cidade importante. Aconteceram coisas interessantes. Depois a gente pode contar também nesse período em que ele está fugindo de Saul. Mas nesse dia ele não vai e os filisteus matam Saul. Mas, voltando agora, né, Pra linha temporal. quando então Jonatas fala para Davi que o pai dele ia matá-lo mesmo, começa o período em que Davi fica no deserto fugindo, e teve 2 oportunidades que ele pôde matar Saul. Ah, é? Uma delas, Saul entrou numa caverna ali em En-Gedi. Eu não sei se você chegou aí em En-Gedi, em Israel. Não. É um oásis no meio do deserto. É maravilhoso, ainda hoje, assim. E tem cachoeiras, tem águas, assim. Então é maravilhoso, porque ali tem frutas, tem cervos, tem comida, né? Para alguém que foge. Ele ficava fugindo pelas montanhas. E Saul, sabendo disso, foi lá. Entrou numa caverna para aliviar o ventre. Literalmente. Foi fazer o número 2. O número 2. E daí vai ali, enquanto ele tá ali, corta a orla da roupa de Saul, e depois ele vai embora. E o companheiro dele falou: mata ele. Essa é a tua oportunidade. É. E Davi fala assim: como eu vou estender a mão contra o ungido do Senhor? É isso que Deus amou em Davi. Davi respeitou a unção que estava em Saul.
que nem estava mais, né? Porque o espírito já tinha saído dele. Mas ele falou, não vou tocar no ungido de Deus. Hoje em dia, tem gente que trata um ungido de Deus, um pastor, como fosse qualquer um. Xinga, fala, não dá honra. Davi honrou, porque ele falou, a unção é de Deus. Ele falou, não sou eu que vou matá-lo. E quando Saul sai da caverna, Davi sobe numa dessas pedras e fala, meu pai, por que você está me perseguindo? Por que você quer me matar? Por que você acha que eu estou te traindo? Olha, prova aqui, ó. Olha a tua roupa. E o cara viu a roupa dele rasgada. Eu podia ter te matado, mas eu não te matei, porque eu sou leal. Aí Saul se arrepende, fala que realmente Davi ia ser o rei, que ele era maravilhoso e tal. Vai embora, daqui a pouco, de novo, ele sai para acabar com Davi. E aí Davi, uma segunda vez, pega ele dormindo com o chefe da guarda dele, que chamava Abner, um grande guerreiro, dormindo, e ele vai lá, rouba a lança dele. E fala, olha aqui, meu pai, olha aqui, ó, sou eu, de novo eu podia te ter matado. Deus me entregou o Senhor na minha mão e eu não te fiz nada. E Saul falou, Davi, meu filho, agora eu sei, você é mais íntegro que eu, você vai governar Israel e o teu reino será próspero, entendeu? Então Saul sabia que Deus tinha... Era questão de tempo. Né? Era questão de tempo. E Davi foi leal até o fim. E o amor de Davi a Saul foi tão grande que quando... Você lembra, né? Os filisteus falaram, não queremos que ele vá. Davi volta para a cidade dele, que era lá na terra dos filisteus, uma cidade chamada Ziclag, que ficou depois pro povo judeu para sempre, né? Era território filisteu, mas passou a ser território de Davi. Quando ele chega lá, a cidade, ele vai primeiro guerrear para defender o povo de Keila, uma outra cidadezinha. Ele defende, mas ele pergunta para Deus, Senhor, se eu for para defender Keila, depois eles vão me trair? Deus falou, vai. Eles vão te trair. Eles vão me trair mesmo se eu libertar? Eles vão. Nossa. Então assim, era duro ser. O povo era... Mas quando ele chega em Ziclag, que era onde estavam as mulheres e todas, a cidade está toda consumida pelo fogo e os amalequitas tinham levado as mulheres embora. O povo estava cansado, os guerreiros de Davi ficaram tão indignados com ele que quiseram matar Davi. E aí ele falou, não, Deus vai nos dar tudo de volta. E aí eles vão atrás dos amalequitas e eles encontram um camarada no meio do caminho. Esse camarada era do povo lá, só que ele ficou doente, eles deixaram ele para trás. E ele falou para Davi, olha, não me mate que eu conto onde eles estão. Deus colocou uma pessoa, deixou essa pessoa doente para contar onde é que estavam os malequitas. Aí eles chegaram lá, mataram todo mundo, levaram os despojos. E nenhuma das mulheres tinha sido violada, nenhuma tinha, nem dos filhos, nem ninguém. Então Deus sempre foi a favor de Davi, sempre guardou a Davi. Até nesse momento não tinha muito erro não, né? Mas daqui a pouco a gente vai entrar na parte em que Davi pisou na bola. Mas então esse primeiro período da vida de Davi foi o período que vai da unção até o momento em que ele passa a se tornar um guerreiro por Israel, ainda dentro, né, da corte respeitado real. Pelos filisteus também. Respeitado por todo mundo tinha medo dele, porque ele devia ser um guerreiro rápido, com destreza e com favor de Deus, né? E o segundo período é quando ele tem que fugir de Saul, e foi triste, porque a mulher dele, né, Mical, ficou para trás? Ficou para trás e Saul deu ela para um outro cara. Nossa. Então, imagina como que ele sentiu, né, de não poder levar. E Saul ainda falou assim para a filha dele, por que você deixou ele morrer? Ele fugir? Ela falou, não, ele me prendeu, disse que ia me matar se eu não deixasse ele fugir. Então ela deu uma desculpa, porque ela amava Davi, então ela sofreu, chorou muito e tal. Lá na frente, depois que ele passa a ser rei, ele manda pegar Mical de volta e toma do Paltiel, que era, mas também com o nome desse, né, Paltiel. Nossa. E ele volta a ser marido de Mical.